Sejam muito bem-vindos, leitoras e leitores assíduos, tudo bem? Eu me chamo Monique Machado e começo agora do livro Não Me Livro. Hoje a gente vai bater um papo com um escritor nacional chamado Anderson Horizonte. Ele que vai conversar com a gente sobre a sua obra Rios de Lembranças. Anderson, querido, você está por aí? Tudo bem, Monique? Estou sim. Seja muito bem-vindo ao podcast literário. Tudo bem? Tudo bem, Monique. Ai, Anderson, esse nosso bate-papo está prometendo já mais de um mês, né? Que coisa boa a gente conseguir aí se comunicar. Seja muito bem-vindo ao podcast. Quero te agradecer por você me dar a oportunidade de divulgar o seu livro. Aliás, ele está aqui na minha listinha. Tudo, sinopse, capa, tudo. Eu estava dando uma olhada. Então, eu já estava realmente querendo conversar com você já tem um tempo. Então, muitíssimo obrigada, tá? Eu que agradeço. Vamos ver se agora sai essa nossa entrevista, né, Monique? Tivemos alguns imprevistos. Pois é, para quem não está entendendo nada, eu e o Anderson estávamos aí tentando fazer essa entrevista há mais de um mês. Alguns percalços aconteceram, mas ainda bem que no final tudo dá certo, né? Pelo menos eu espero que a gente consiga conversar hoje. Vamos ver, né? O Anderson, me diz uma coisa, você é de qual lugar do Brasil? Olha, eu resido em São Bernardo do Campo. Já moro aqui no ABC Paulista já faz muitos anos. Mas você não é daí? Você nasceu aí em São Paulo, não? Eu nasci em São Paulo, nasci em Ferraz de Vasconcelos, mas cedo eu saí de lá, aí já passei por Belo Horizonte e há muitos anos moro aqui no ABC Paulista. Ah, entendi. É a tua primeira entrevista em podcast? Em podcast, sim. Que maravilha. Eu já fiz uma entrevista aqui numa rádio no ABC, no lançamento de Rios de Lembranças, mas podcast é o primeiro. Muito obrigado por essa oportunidade. Que responsabilidade ingressar nosso autor na primeira entrevista literária em podcast, né? Tu já fez live? Live não, olha, eu fujo de live um bocado, viu, Monique? Agora você entendeu, né, por que eu foquei na entrevista e não na live, né? Olha, eu brinco com os amigos que eu fui inventar de lançar um livro, agora eu tenho que me virar com a minha timidez, né? Exatamente. Não adianta você querer publicar livro, dar visibilidade para sua obra e não aparecer. As pessoas precisam te ver, te conhecer, ouvir você falando sobre o livro. Isso é importantíssimo, principalmente para escritores nacionais que têm aí, né, muitos autores são tímidos, publicam, escrevem constantemente, mas na hora de divulgar são tímidos. Eu não entendo isso, gente. Tem que aparecer em cada obra, né? Agora, fala para falar. Não, é realmente isso, né? A timidez, ela acaba fechando portas, né? E quando você tem um produto público, não tem jeito, você tem que se virar com essa questão e ir para cima. mas estamos nos dando bem nesse sentido. Exatamente. Agora, o Anderson, Rios de Lembranças, por que esse nome? Como é que esse nome, Rios de Lembranças, surgiu? Olha, Monique, que engraçado que comigo muita coisa surge realmente da intuição, né? E eu sempre gostei de escrever poesias, desde a adolescência, né? Eu já escrevi alguns poemas, e Rios de Lembrança surgiu meio que realmente da intuição. Eu fui desenvolvendo ali uma poesia curta e surgiu. Então não teve assim uma referência, nada disso, né? Foi construindo, assim como muitas poesias minhas
o próprio enredo do livro, você acaba sendo influenciado, vai por filmes, livros, mas muita coisa é no subconsciente, né? Para alguns autores, talvez isso seja claro, eu peguei essa referência de tal lugar, mas para alguns não, alguns é intuição mesmo e subconsciente. O teu livro é um livro de poesia, é isso? Então, na verdade, ele é um romance mesmo, ele tem uma história, só que a personagem Rose, ela acaba escrevendo poesias. Então, essas poesias eu coloquei dentro do enredo, dentro da narrativa, eu inseri as poesias. Então, é um livro de romance mesmo, tem uma história e dentro tem poesias. Agora eu entendi. Para a gente poder aí inteirar mais os leitores, seguidores, ouvintes da sua história, eu posso ler um trechinho da sinopse do seu livro? Claro, por favor. Gente, eu vou ler aqui para vocês um trechinho da sinopse do livro Rios de Lembranças, do autor nacional Anderson Horizonte. No ano de 1999, no sul da Irlanda, um emaranhado de folhas amassadas e rasuradas foi encontrado. No rolo de folhas, o autor desconhecido narrava uma história, um romance que aconteceu nas entranhas do Reino Unido. Em 1942, durante a Segunda Guerra Mundial, uma linda moça chamada Rose surge em um cenário devastador à procura de Jeremy, seu noivo, que fora levado à guerra contra sua própria vontade. A moça, enquanto passa por vilarejos, fazendas e casas bombardeadas, vive de suas memórias. Acompanhada de seu velho caderno, escreve poemas e frases que se encaixam exatamente com o tempo da história. Através das lembranças da doce e gentil Rose, o casal nos encanta, faz-nos viver e sentir todos os detalhes de um romance ocorrido em meio à guerra. Anderson, essa sinopse está lindíssima. Foi você, é você o responsável exclusivo dessa sinopse? Sim, obrigado aí pelo elogio. A sinopse ela tá bem bonita mesmo. Eu construí tudo do livro, sim, Monique. No final, eu entreguei esse livro a uma amiga, a Natália. Ela é a minha revisora, né? Ela é formada na USP e ela transformou o meu livro, sabe? Mas a sinopse, todas as construções são minhas. Eu entreguei isso a ela para ela profissionalizar isso, deixar o livro realmente profissional. Não, então, peraí, vamos lá. Já temos uma dica de revisora aí. Você sabe o Instagram dela? Olha, eu tenho ela, é Natália Modesto. A forma como é o endereço dela no Instagram, eu realmente não sei, mas é a Natália Modesto. O pessoal pode procurar por ela lá e dar trabalho para ela. Gente, tá aí. Só um minuto. Eu ia espirrar, gente, desculpa. Fica à vontade, Monique. Tá aí uma dica de revisora do nosso autor Anderson Horizonte, Natália Modesto, é isso? Isso, a Natália, ela domina o que ela faz, e eu me lembro que, assim, eu escrevi Rios de Lembranças, né, e eu não me considero um escritor profissional. Eu escrevo histórias, eu escrevo poesia, escrevo crônicas, mas eu faço tudo isso realmente, assim, por diversão, né, mas quando eu termino... Fala, conclua, vai, desculpa. Quando eu termino uma história e falo assim, eu quero que isso vire um livro, eu enxergando que eu não sou um escritor profissional, assim, capacitado para diagramar, para transformar aquilo em um produto realmente bom para o leitor, eu termino a história e entrego para quem faz isso bem, entendeu? Não à toa, Rios de Lembranças, até pela forma profissional como ele ficou, ele me levou à minha primeira Bienal. Então isso eu devo muito também ao trabalho que a Natália fez, por exemplo. Ai, gente, o nosso autor já levantou duas questões aí boas. Para você, o que é ser
um escritor profissional. Por quê? Eu estou vendo aqui pela tua sinopse que o teu livro é muito intenso. Primeiro, porque se passa numa época conturbada. Segundo, se passa num cenário estrangeiro. Terceiro, é um romance, a gente pode dizer, um romance de guerra, né? Por assim dizer. Cara, não é todo autor que sabe desenvolver uma história numa época como a que você está trazendo. Então, assim, o que é para você ser um escritor profissional? Olha, agora você me pegou, hein? Mas assim, aí eu vou falar um pouco de mim, né? Porque outros colegas, obviamente, podem pensar diferente. Eu acredito, sinceramente, Monique, eu levo tudo na brincadeira, né? Eu acredito que eu fui agraciado com uma boa intuição, né? Porque eu tenho um site lá e lá tem bastante feedback dos leitores, né? Eles acabam falando que eu escrevo coisas legais, coisas que os acertam, coisas que transformam, mas surge da minha intuição. Então, para mim, na minha visão, ser um escritor profissional é você estudar aquilo academicamente, é você ter um bom produto, no sentido de saber diagramar, saber a questão toda da nossa língua portuguesa, entendeu? Então eu brinco que eu sou um criador de histórias, né? Eu crio a história e se eu quero transformá-la em livros, eu vou procurar quem domina aquilo, entendeu? É mais ou menos isso a minha visão, né? Entendi. Eu como leitora, quando eu leio uma sinopse dessa, eu não tenho dúvidas de que o autor é um autor profissional. Na minha concepção, o autor profissional não é aquele apenas que publica, mas é aquele que escreve histórias, que enviam mensagens para os seus leitores. Eu acredito exatamente que é isso que você faz. Qual é o teu site, Anderson? www.andersonhorizonte.com. Muito bem, gente, já corre lá, já acessa o site do nosso autor para conhecer mais o trabalho literário dele, tá? Outra coisa que você falou aí foi a Bienal. Você foi à Bienal esse ano? Eu fui, Monique. Eita, pensa num desafio, viu? Imagina alguém extremamente tímido, aí recebo o e-mail da minha editora falando que tinha sido convidado, né? Primeiro ano de lançamento do livro. Aí já tem todas as novidades via rede social, leitores novos, aí do nada um convite para a Bienal. Rapaz, eu não sei como que eu não desmaiei na hora, viu? Eu brinco com os leitores que eu programei 3 desmaios, né, para a Bienal, né? Não aconteceu nenhum, graças a Deus. Mas olha, eu passei um perrengue emocional antes, viu? Eu imagino a emoção que é ir à primeira Bienal como escritor. Eu nunca fui como escritora, eu sempre vou como leitora. E eu conversei com muitos autores ao longo do ano, né, desse ano de 2022, que foram para a Bienal, sua primeira Bienal, como escritores e autoras, e foi um fenômeno, assim. Como é que você avalia a Bienal esse ano, o Anderson? Você acha que a garotada aumentou, o número de leitores, os acessos a livro físico, e-book, porque foi um estrondo essa Bienal desse ano. Disseram que o número ultrapassou o esperado de pessoas, que foi um sucesso. Eu vi através do Instagram autores e autoras nacionais com filas de leitores para comprar os livros, inclusive autores independentes. Então, assim, foi um sucesso. Você, como escritor publicado, como é que você viu a Bienal, a sua primeira Bienal esse ano? Olha, Monique, eu acho que realmente foi um evento de sucesso, até também pela questão da pandemia. Foi um período que muitas pessoas voltaram a ler, acabaram retomando esse hábito. E imagina, o mundo estava ali num cenário
totalmente atípico, né? E aí você tem um evento desse, um evento internacional. Então eu acho que despertou o interesse em quem nunca tinha ido e passou a ler durante a pandemia, e ainda pegou aqueles que já tinham o hábito, e mais a questão a cada ano que passa, as redes sociais, elas acabam melhorando esse tipo de acesso, né? Então, eu acho que foi um evento realmente de sucesso por muitas coisas que aconteceram aí nos últimos anos. No meu caso, como autor iniciante, posso te contar uma história que é bem legal? Claro. Do meu stand. Eu lembro que eu estava muito nervoso, obviamente, né? E eu não sabia o que ia encontrar, porque imagina, você é tímido, e imagina se você tem ali um primeiro contato com alguém que não é receptivo, o que pode acontecer. E eu tava com muito medo disso, né? Só que aí nisso, encontrei a primeira leitora, se chama Marli, né? Hoje eu tenho ela lá no meu Instagram, se tornou uma amiga querida. Eu lembro que ela passou, ela ficava olhando assim pro banner, pedi pro amigo meu fazer um banner, e ficou bem legal, né? Aí ela passava, olhava pro banner, olhava para mim, olhava pro banner para mim, e eu sou bastante brincalhão, né? Aí eu falei, moça, eu já sei o que você tá pensando, né? Não sou eu. Eu falei, olha, mas daqui a pouco o colega que fez essa magia, ele tá aqui, aí ele explica pra gente. Aí nisso, ela já deu a liberdade para eu brincar e já quebrou o gelo. Se tornou uma amiga. E eu sou muito grato a ela, porque ela que abriu essa porta, sabe? Se fosse uma outra pessoa um pouco mais resistente ali, seria mais complicado. E, depois dela vieram aí, se eu não estiver enganado, uns de 8 a 12 leitores, sabe? Consegui ter boas vendas, consegui conhecer leitores novos, foi maravilhoso, entendeu? E realmente estava muito cheio, Monique, estava lotado mesmo. Imagino. Agora, você sabe por que isso aconteceu, Anderson? Porque a gente tem, você que está falando muito de intuição, você deve ser um rapaz movido à energia. Quando você desbloqueou esse canal da comunicação com essa sua primeira leitora, você automaticamente atraiu os outros 12 leitores até você. De repente, se você não abrisse esse canal com essa primeira pessoa, Marli, você não teriam 12 pessoas chegando perto de você naquele dia. Então é assim, quando a gente vira a chave, é uma coisa, parece loucura, mas tudo ao nosso redor é energia. Quando a gente muda a energia e vira a chave, a gente atrai. De repente, se você ficasse recluso ali ou não brincasse com ela, você não abriria esse canal, e aí você não ia atrair os seus leitores. É uma coisa assim incrível. Primeiro, porque comunicação não é para todo mundo, tá? E a gente tem que ter essa comunicação, essa consciência. Nem todo mundo sabe se comunicar. E tá tudo bem, tá? A gente tem muitos escritores tímidos que não conseguem se autodivulgar, e por isso existem divulgadores, porque aí eles ficam nos bastidores. Mas quando a gente vai num evento literário desse tamanho, desse porte, a gente tem que quebrar algumas coisas internas para poder atrair o que é bom. E você, nesse momento, fez exatamente isso. Então, isso já é aí um grande passo. Eu estou vendo a tua foto aqui. Essa foto é da Bienal? Sim, a foto que eu te enviei é sim, Monique. Eu estou no site da Amazon, lá você também tá. Essa foto da Amazon é na Bienal também. Isso mesmo. Eu aproveitei as fotos do evento aí mais marcante da minha vida literária, né? E expus ela no site e na Amazon também. Mas te vendo assim, nem parece que você é tímido, tá? Tô logo te avisando. Não nem parece, né? Nem parece que as pernas estavam tremendo aí, né? Mas o que você falou é real, a questão de energia, de sintonia, vibração, né? Tem tudo isso sim. E por isso eu sou muito grato, porque a Marli, ela entregou muito disso a mim, sabe? Uma pessoa humilde, uma pessoa brincalhona. Então, na hora que encontrei alguém ali, que nem você falou, com energia semelhante, aí foi que foi, entendeu?
Muito bem. Agora, você falou que foi pela editora. O teu livro é publicado por qual editora? Sim, o Rios de Lembranças é da Chiado Books. Chiado Books. Esse é o teu primeiro livro publicado, Anderson? O primeiro, Monique, o meu romance de estreia, e por isso que eu fico encantado, né, que em pouco mais de um ano, digamos, muita coisa aconteceu para ser um primeiro livro, sabe? Mas uma coisa legal, que nem estava falando de energia e tal, eu brinco com os meus leitores que assim, eu não procuro números, né? Eu procuro pessoas. Sim. Se você for hoje ao meu Instagram, você vai ver que eu não tenho 1000 seguidores. E o que é legal é que eu falo muito isso, que eu não quero 1000, eu não quero 2000, eu não quero 3000, eu quero pessoas. E quando você entra ali nas minhas publicações, você vê que eu interajo bastante, brinco bastante, via direct, porque assim, eu busco pessoas. Então, em um ano, de Rios de Lembrança, o que eu tenho encontrado de pessoas, e, é fora da curva, assim, pra mim, sabe? É muito bom, né? É mais orgânico, né, Monique? É mais orgânico. Rios de Lembrança é um livro orgânico, né? Então, ele tem encontrado as pessoas certas, de pouco em pouco. Que maravilha! É porque, gente, volto a dizer, literatura é energia, escrita é energia, porque passa sentimentos, pensamentos, experiências, mundos imaginários, então tudo está relacionado à vibração. Agora, o Anderson, você gostou dessa experiência de publicar por editora? Gostei sim, Monique. Eu tinha enviado o meu original para algumas editoras, inclusive editoras grandes. Editoras grandes a gente sabe que a história é outra, né? Principalmente para um primeiro romance, tudo bem. Mas o que acontece? 2 aprovaram, a Chiado e mais uma editora do Rio de Janeiro. E por coincidência, eu tenho um grande amigo que ele publicou pelas duas. E me indicou a Chiado. Então comecei conversas com a Chiado e vi que, por eu ser de São Paulo, a própria questão dos leitores comprarem o livro teria um frete mais barato, porque o meu maior público é daqui. Então isso eu também levei em consideração, e as próprias conversas por e-mail, né, os diálogos ali foram muito bons com a Chiado. Depois do livro pronto, aí é que eu tive a certeza que eu estava no lugar certo, porque assim, a capa muito boa, a estrutura, o material do livro, tudo muito, muito bom. E fora a questão de depois ter recebido o convite à Bienal, né? Então, eu sou realmente muito grato a eles e a parceria tem funcionado bem. Ai, que maravilha! A Chiado, ela tomou conta do mercado com um tamanho aí, eu tenho muitos autores da Chiado, escuto muitas coisas boas dessa editora, essa e tem uma outra também. A Chiado faz publicação para Portugal ou é só nacional? Faz Portugal e outros países de língua portuguesa. Ah, então é isso. Pois é, então você está muito bem assessorado aí, entre aspas, porque a Chiado, eu só escuto coisas boas dela. Agora, o Anderson, e essa capa, gente? Para vocês entenderem, a capa do nosso autor é como se fosse uma foto envelhecida de um lugar passado ali, destruído pela guerra. E tem uma rosa. Como é que foi a produção dessa capa, Anderson? Foi uma ideia sua? Surgiu ao longo da narrativa? Ela já estava pronta na sua cabeça? Foi em conjunto com a editora? Como é que surgiu essa capa? O legal da Chiado, Monique, é que eles me deram autonomia total, sabe, para desenvolver a capa, né? E que nem eu falei, como eu tenho algumas coisas de intuição, eu acabo batendo o pé, né, com algumas questões. E eu queria a capa do jeito que a capista conseguiu me entregar. Por exemplo, essa imagem, ela não existia há anos atrás, né? Mas aí fomos trabalhando em conjunto até que chegamos nela. E aí eu olho para trás e eu vejo que, assim, por mais que não existia na minha cabeça, mas era essa, de alguma forma tinha que ser essa imagem, né? Mas o próprio ângulo da foto,
a fonte, as cores, o degradê, porque se você for ver, inclusive eu vou te entregar meu livro físico, logo chega aí, viu? Vai ser meu presente pela amizade, viu? Muito obrigada. Aí você vai ver que as cores, o degradê, ele lembra até um capacete da guerra, né? Tudo remonta à guerra. E quando você olha para essa capa, a minha intenção era que passasse um pouco de solitude, né? Um pouco de solitude. A rosa, por exemplo, em destaque, ela evidencia a esperança. Que aí quem vai lendo o livro vai ver que tem aí essa questão da esperança, da fé. Mas, enfim, foi uma construção com acheado, mas ela me permitia colocar todas as minhas ideias e a capista ia me devolvendo o trabalho, né? O trabalho feito. Eu falava, muda isso, muda aquilo, até que chegamos a essa capa. Nossa, ficou magnífica. Você Muito falou obrigado. aí da cor do capacete, né? Daquele... dos meninos que usam durante a guerra, não tinha parado para pensar nisso. E olhando agora, a gente já passa a olhar de outra maneira. Que maravilha, que trabalho. Gente, vocês vão poder conferir a beleza dessa capa lá no canal do YouTube, chamado Do Livro Não Me Livro. Aliás, essa entrevista vocês vão poder ouvir pelo Spotify, Anchor, Amazon Music e canal do YouTube. Lembrando que o livro do autor, Rios de Lembranças, é tema de episódio exclusivo também aqui no podcast, onde vocês também vão poder ouvir em todas as plataformas digitais. Agora, Anderson, quem é a sua personagem Rose? Quem é essa mulher, essa pessoa que você tem aí durante a narrativa? Rose. A Rose, ela encanta os leitores com a personalidade. Imagina você se vê ali numa situação onde o seu noivo, né, foi levado à guerra, você não ter notícias, né, num cenário ali meio caótico, você fala, não, eu vou atrás, eu quero saber o que aconteceu, né? E a Rose, ela ao mesmo tempo que ela é muito, digamos assim, sensitiva, ela tem também a fibra, né? Tem a coragem, né? Então ali ela se divide entre os extremos, em ser bem sensível a ponto de escrever poesias e ser uma mulher de fibra, de encarar ali um cenário ali de guerra para ir atrás do que lhe é de interesse, né? Mas a Rose é mais uma que todas as respostas de Rios de Lembrança, ela vai terminar em intuição, Monique. Porque, é que nem eu falo, eu sempre gostei de filmes de guerra, mas eu não consigo falar que Rios de Lembrança saiu disso, né? Então eu acho que é um conjunto, né? Alguns leitores brincam, falam que eu tenho de Rose e de Jeremy, né? Algumas pessoas que me conhecem um pouco mais. Então eu acho que acaba sendo um pouco também autobiográfico, né? Acaba sendo uma mistura de bastante coisa, findando em intuição. Ah, que bacana. Já que a gente está falando da Rose, quem é o Jeremy? Fala um pouquinho dele pra gente. O Jeremy é o noivo, né? Da Rose, né? É aquele tipo de casal que meio que passa despercebido, porque não tem interesse em chamar a atenção, né? É como se vivesse um mundo paralelo, né? Aquele mundo mais orgânico, mais humano, sabe? É o tipo de casal que não é percebido nos dias de hoje, né? E a personagem, por isso que alguns também falam, né? Porque ele é um rapaz meio tímido, meio contido ali, só que do nada ele se vê levado à guerra, né? Contra a sua vontade. Então ali os planos dele de vida, né, acabam sendo rompidos por causa da guerra, né? Agora, e aí, se falar mais do que isso é dar spoiler. Não, por favor, não dê spoiler de romance. Agora, eu gosto muito de temas assim. E aí isso me deixa com a pulga atrás da orelha. O que te inspirou a escrever uma história no cenário da Segunda Guerra Mundial,
que a gente, né, lê livros maravilhosos de romances dessa época. E o que te inspirou a trazer um drama, um romance durante a Segunda Guerra Mundial? Ao longo assim, da minha fase de escola, sempre gostei muito desse tema, né? Tanto em artigos como livros, né? Sempre gostei de estudar ali ou ler o cenário sobre a Segunda Guerra, né? Infelizmente foi uma época que marcou muito, né? Pelas atrocidades, tudo. Então acho que juntando isso à minha personalidade, a questão de ser mais sensitivo a escrever poesias, então eu acho que é uma época que o poeta acaba pegando como referência para escrever um pouco, né, sobre questões humanas. Então eu acho que partiu meio que daí, um pouquinho da minha essência e o quanto eu gosto de ler ou estudar sobre essa época, né? Então eu quis desenvolver uma história nesse cenário, porque o livro, ele ao mesmo tempo que é um romance, ele tem muita reflexão, Monique. Ele trata também ali da fé e da esperança, né? Ah, que interessante. Eu querer escrever sob essa perspectiva. Entendi. Qual é o teu escritor favorito, Anderson? Olha, é nessa parte que os meus seguidores lá, os meus leitores vão brigar comigo, que eu brinco no Instagram, que eu falo que o Nicholas Sparks é o meu maior rival, né? Eu falo que agora ele achou um rival à altura no Brasil. Inclusive, na época da Bienal, né, eu soltei um post lá que o pessoal brincou bastante, que era sobre encontrar o seu autor favorito na Bienal. Só que aí no post já falava, né, Nicholas Sparks não estará lá, então se você for lá, você vai ver o Anderson Horizonte, né? E eu brinco bastante, só que assim, ele de romance, ele é a minha referência é porque ele escreve muito bem, você lê ele, parece que você está vendo ali uma novela, né? A diferença que eu percebo eu gosto de escrever um pouco mais sobre um ou dois personagens e ficar ali. Nicholas Sparks, não, o cara é fantástico, né? Ele escreve, ele fala de 4, 5 personagens, né? Divide isso em capítulos, ora você tá lendo sobre um, ora sobre outro, e termina amarrando tudo, né? Mas eu brinco com isso, que ele é o meu maior inimigo, literário. Eu li algumas coisas dele, eu achei... não é que eu tenha desgostado, mas não é um dos meus favoritos, entendeu? Sim. Eu precisei desintoxicar depois que eu li os livros dele por causa dos dramas e dos assuntos que ele aborda, a intensidade. Mas ele é um dos escritores mais vendidos do mundo, né? Então, os dramas dele, as histórias transformadas em livros, o cara é muito bom mesmo. Mas não é um dos meus favoritos. E tua escritora, Anderson, tu tem alguma escritora favorita? Escritora, eu vou citar uma amiga do Instagram, a Sônia Pessati. Eu li o livro dela e se chama O Criador de Cavalos. Meu, é uma pessoa... Já ouviu falar? Tá. Então, uma pessoa querida, com uma energia maravilhosa também, e uma escritora sensacional, né? Fora ela, tenho outras amigas escritoras também no Instagram, mas eu deixaria aqui registrado a Sônia, pela amizade que temos, que nos conhecemos através do Instagram, né? Mas o livro dela, a obra dela é fantástica, a escrita é muito boa, super recomendo. Aí, dica literária de mais uma autora nacional, que delícia! Agora, Anderson, quantas páginas tem teu livro? Olha, Monique, ainda bem que eu tô com ele aqui na mão, porque eu vou ver quantas páginas ele tem agora. Vou falar para você agora. Ele tem cerca de 130 páginas. 130 páginas. Vamos deixar por 130. Aqui no e-book, eu acho que ele só tem 84. Tá então, acho que a formatação e a forma como... Porque o e-book é da Chiado também, né? Então, às vezes, a diagramação que ela levou para o e-book acabou
acabou convertendo aí as páginas. Você levou quanto tempo para escrever o livro? Eu escrevi esse livro, Monique, esse livro foi lançado ano passado, né? Mas em 2014 e 2000. E esse livro ficou engavetado aí durante anos. E 2014 foi o ano de nascimento da minha filha, né? Eu acredito que até pelo nascimento dela, Anderson, acho que ele caiu aí, gente. Anderson, querido. Nosso autor caiu. Não. Anderson? Oi, Monique, me ouve? Agora ele voltou. Caiu aí, mas você já voltou. Continue, por favor. Então, bom, não sei de onde cortou aí, mas Rios de Lembranças. Me ouve? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Você falou do nascimento da tua filha. Isso, lá em 2014. Então eu deixei esse livro engavetado, porque eu achava que não era o tempo dele. Eu tenho um pouquinho dessas coisas, né? Escrevi e deixei ele lá. E por alguma razão eu achei que o ano passado fosse o ano dele, e realmente foi, né? Porque conheci pessoas que muito provavelmente eu só conheceria da forma como eu conduzia as coisas, né? Que maravilha. E é isso, Monique. Qual foi para você a parte mais fácil, mais difícil na hora de escrever a tua história? Olha, a parte mais fácil foi as poesias, porque já é coisa que eu escrevo, já jogo lá no site, né? Então, as poesias. Mas a narrativa também, de certa forma, ela não foi difícil, porque como eu insisto que eu acabo produzindo por intuição, foi fluindo, e aí a personagem surgiu, a história surgiu, aí me vem à mente cenas, aí obviamente também de filmes, né, que você assiste, ou também de artigos lidos, livros da época, e aí a engrenagem funcionou muito bem. Eu falo que se não houvesse algumas pausas, eu acredito que eu escrevi Rios de Lembrança aí uns 3 meses. Que maravilha, 3 meses. É um tempo bom para escrever um livro, gente. Vocês não têm ideia do que é escrever um livro. Em 3 meses é um tempo bom, eu acho. Agora, tu tá escrevendo um novo livro? A gente já pode falar aí de publicação nova ou tá muito cedo? Olha, eu tô pensando o que eu faço com o próximo livro, porque assim, eu estou na dúvida entre publicar um livro de poesias, porque eu tenho um público que gosta muito das minhas poesias, crônicas, pensamentos, reflexões, ou se eu me dedico a um romance, né? Eu tenho um romance que eu já tenho boa parte dele escrito, mas eu deixei ele ali paradinho, né? Deixei ele parado. Eu tô nesse dilema, Monique, se eu entrego um livro de poesias ou se eu continuo um romance. Eu tenho alguns contos na Amazon, né? Aí são publicações independentes, né? Aí lá eu tenho romance, tenho fantasia, acabei de soltar agora o meu primeiro thriller. Eu gosto de brincar em vários gêneros literários, né? Olha, que maravilha! Tá tudo na Amazon? Tudo na Amazon. No meu site tem link para todas, né? Para as livrarias, também para a Amazon, para a página de autor lá na Amazon também. Ô, gente, eu vou deixar não só o Instagram do autor descrito na entrevista no canal do podcast, mas também o site dele. Então, quem quiser acessar, quem quiser conhecer, é só ir lá e acessar diretamente. Eu vou tentar botar o link para vocês também. Se eu não conseguir, vai ficar apenas descrito, tá? Agora, Anderson, você como autor publicado, qual é o conselho que você dá para novos autores? Monique, se a pessoa gosta de romances, por exemplo, eu sugiro você lê algumas coisas no gênero, né? Obviamente. Mas botar a mão na massa. Botar a mão na massa. Tá sempre escrevendo, sempre que tiver um tempinho ali,
escreva algo, e o legal é não deixar passar a ideia. Você tem que estar sempre pronto, porque a ideia surge, e geralmente quando você não pode anotar. Então, não deixa passar a ideia, você sabe muito bem disso, né, Monique? Que é assim. Se deixar a ideia passar, você pode até lembrar parte dela, mas nunca é a mesma coisa. Então, assim, tenta estar sempre escrevendo, talvez para alguns funciona, criar rotina. Eu não tenho rotina de escrita, né? Mas eu estou preparado. Se surgir a ideia, eu estou com o meu bloco de notas e tal. Mas é a pessoa seguir meio que o modelo de vida dela e encaixar a literatura nisso, né? Não seguir o modelo assim de outros, né? Ver como funciona melhor para você, tenta estar sempre escrevendo e lendo. E é isso, Monique. Porque cada um tem um ritmo, né? Não tem jeito. Exatamente. Não tem perfil. Eu, por exemplo, escrevo todos os dias. Eu tenho essa rotina de sentar e escrever 1 hora por dia, às vezes 1h30. Tem gente que não consegue, só escreve quando tem inspiração. Você acabou de dizer que você não tem uma rotina. Então, funciona aí essa dinâmica para cada um. E, gente, não se cobrem a ponto de adoecerem, tá? Eu conheço autores que estão doentes porque se cobram ao máximo na hora de produzir um livro. O livro, ele não é feito para destruir a gente, não, tá? Ele é feito para a gente passar mensagens. Então, quando eu vejo um autor debilitado por causa da cobrança que ele tem em cima dele na hora de escrever ou produzir um livro, eu fico muito triste, porque a intenção não é essa. E todo mundo tem um perfil diferente, não adianta. Agora, o Anderson, eu falo pra caramba, tá? Você pode me cortar, não tem problema não. Não, é que você falou aí sobre o livro passar mensagem, né? Queria pegar um gancho nisso. Para você ver, né, aquela questão de buscar pessoas e não números, né? É mais ou menos isso, é de você não ficar se cobrando a ponto de adorar, e tem que acontecer naturalmente. Eu tô até agora me recordando, ó, eu recebi o meu primeiro presente de leitor de uma leitora, Carol, mora lá na Bahia. Aí recebi uma caixa aqui em casa. Eu desacreditei disso, e isso é o poder, sabe, Monique, da leitura, o poder de um livro, o poder de você buscar o que é orgânico, o que é natural, né? Ela me mandou uma caneca, fez uma caneca de cerâmica, fez uma carta, ela contou ali detalhes dela, detalhes, sabe, de uma perda que ela teve na família, de como que o meu livro eu me emocionei demais, porque eu falei, olha o poder que tem, né? Você fazer um livro do coração, sabe? Você fazer algo humano, né? Aí ela falou o quanto o livro ajudou na questão de ter esperança, a personagem Rose. E, minha família, nós ficamos encantados com o amor, com o carinho dela, e isso foi um prêmio para mim no sentido de buscar pessoas, entendeu, Monique? Esse é o poder, né, de um livro, né? Exatamente, é esse o poder. A gente escreve para isso. A gente não escreve para ganhar dinheiro. Os livros que a gente escreve são para mudar vidas, são para levar mensagens para pessoas que precisam, num determinado momento, ler aquela tua história. É para isso que serve o livro, não para ganhar dinheiro, não para ter status. Eu costumo dizer que tem uma coisa que destrói o autor nacional, o ego. O ego, além de não levar a lugar algum, ele fecha muitas portas, porque o cara acha, ou a autora acha, que o livro dela é tão bom, que ela entra naquela bolha de que o meu livro é tão bom e eu não entendo por que ele não vende. Você tá entendendo? Porque tá focado no dinheiro, não na mensagem que o livro tá passando. É por isso que eu vejo muitos autores estagnados. O ego. Livro não é feito para dar status,
para ninguém. Livro é feito para passar mensagens, é para chegar naquela pessoa que precisa ler a tua história. E existem vários momentos da minha vida que livros chegaram até a mim naquele momento que eu precisava ler aquela história. É incrível, é de volta à energia que a gente estava falando. Então, assim, se o seu livro conseguiu essa proeza, cara, você é um felizardo, você é um escritor de sucesso. Para mim, isso é sucesso, entendeu? Sim, concordo 100% com você. Algumas pessoas... Tem a Lívia, essas pessoas eu brinco, elas validam o meu trabalho, porque um feedback desse é maravilhoso. Muito bom. Agora, o Anderson, quem quiser comprar o teu livro, acessar a tua história, tem e-book, tem livro físico, no Instagram, tem site, aonde ele está à venda? Fala pra gente, por favor. O Monique é andersonhorizonte.com, lá tem os links, né, para as livrarias. Aqui em São Paulo tem a Martins Fontes, lá na Paulista, tem a Cultura, tem algumas outras livrarias parceiras. Na Amazon você consegue só o e-book de Rios de Lembranças e os contos independentes, né? Mas tanto no Instagram como no site tem os links. E também tem como conseguir Rios de Lembranças comigo mesmo. Eu geralmente tenho esse conto aqui, porque muitos leitores gostam de ter o livro direto do escritor. Sim. Autografado, né? Que é uma delícia. Qual é o seu Instagram? Meu Instagram é andersonhorizonte, _ escritor. Tomara que seja isso, viu, Monique? Não tem Senão problema. vai ter outra pessoa que vai... Não tem problema, gente. Eu vou botar lá na descrição e quando eu postar a nossa entrevista lá no Instagram e te passar, evidentemente, você também será marcado. Então, o pessoal vai poder aí entrar no seu Instagram. Gente, já corre lá, já segue o autor para acompanhar. Vai no site conhecer mais sobre a carreira literária do Anderson, tá? Então, não percam essa chance. O livro dele realmente uma obra lindíssima, tá aqui na minha lista, já estou ansiosa. Querido, você, com toda a sua timidez, que nem pareceu, né, gente? Ele não é tímido, ele falou super bem, ele se comunicou muito bem. Você sobreviveu à sua primeira entrevista em podcast. Como é que você está se sentindo? Tô me sentindo ótimo. O pessoal brinca, o pessoal fala, você não é tímido coisa nenhuma, não? Eu falo, não, eu acabo brincando e soltando mais com quem eu conheço, tenho liberdade, né? Você hoje já é uma amiga do meu círculo social, então me deixou à vontade. Muito obrigado pela oportunidade. Parabéns pelo seu projeto, tá? Esse tipo de trabalho beneficia muito a nossa literatura, dá o espaço para o autor iniciante. Muito obrigado, continue aí, sucesso, tá? Eu quero agradecer aos amigos lá do Recanto das Letras, que é um site que é parceiro, né, do meu site. Lá tem muito poeta, muito escritor que domina o que faz, tá? As leitoras, pessoal do Instagram, não vou citar mais nome, porque são tantas pessoas, né? E deixar um recado, pessoal, façam as coisas de modo leve, façam com naturalidade, né? E na atual fase que estamos passando aí, tenham mais empatia, né? Mais respeito, educação, paciência, que a coisa vai melhorar para todos. Muito obrigado, Monique. Querido, eu é que agradeço. Eu desejo para você todo o sucesso do mundo, que você não pare de escrever, que você publique cada vez mais. Espero um dia te encontrar na Bienal ou quando você vier ao Rio de Janeiro, mande mensagem para que a gente possa trocar figurinhas pessoalmente. Te agradeço mais uma vez pela oportunidade de divulgar o seu livro. Eu realmente estava ansiosa para conversar com você. Finalmente conseguimos e foi um prazer. Muitíssimo obrigada, tá?
Eu que agradeço, Monique. Muito obrigado, viu? Querido. Um beijo, tchau, tchau. Esse foi o autor nacional Anderson Horizonte. A gente acabou de bater um papo com ele sobre rios de lembranças. Então, se você gostou, corre lá no Instagram, no site, na Amazon e adquira seu e-book ou seu exemplar, ok? Bom, temos aí essa maratona de entrevistas e lives pelo Instagram. Até o dia 16 de outubro eu ainda tenho muitos autores para entregar para vocês, muito conteúdo literário e canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music, tá bom? Quero agradecer a todo mundo e até a próxima. Eu sou Monique Machado e esse foi Do Livro Não Me Livro. Beijo, gente!